Boa tarde, pessoal. Voltando novamente aqui. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live da BIS. Pessoal, a gente vai falar sobre como manter performance no home office. Todos os dias, de segunda a sexta, às 13h05, eu tô fazendo uma live para a gente falar sobre gestão estratégica de negócios, tá? A gente vai falar sobre como manter performance no home office, porque nesse momento, né, de pandemia, ainda quanto alguns estão em quarentena, muitas empresas, muitos empresários têm falado sobre queda de performance. O pessoal está trabalhando em casa, eles têm percebido queda na qualidade da entrega, queda da produtividade, e eu estou trazendo isso também. Todos os dias, de segunda a sexta, às 13h05, falando sobre gestão estratégica de negócios, tá bom? Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões, na medida em que for sendo colocado aqui, as perguntas eu vou respondendo, caso contrário eu vou tocando o barco, tá bom? Pessoal, o que tem acontecido? A gente vai falar principalmente de pessoas que já tinham os times montados, né? Não aqueles que estão contratando agora, mas aqueles que tinham os times montados. Os seus funcionários, eles foram para casa, eles foram trabalhar no home office, e aí você tem percebido uma queda, não tem conseguido fazer um controle de performance dos seus colaboradores, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui alguns aspectos para a gente conseguir manter essa performance, tá? O primeiro deles, gente, todo e qualquer trabalho, seja home office ou não, mas principalmente nesse momento é uma demanda urgente, é uma demanda emergente em relação à sua empresa. É necessário que as pessoas encontrem um propósito, uma razão maior do que elas mesmas para que elas façam o que elas precisam fazer. O que tem acontecido? Quando você está no home office, você tem alguns desafios que precisam ser superados. O primeiro deles é a questão de um contexto que, na verdade, quando você está em casa é um momento de descanso, é um momento que o seu cérebro ele já se adaptou àquele contexto de você descansar, de você fazer as coisas de casa. Então essa pandemia ela nos obrigou a ter uma série de novos comportamentos e exigir que nós saíssemos da zona de conforto. Então, assim, quando a pessoa ela trabalha em casa, quando ela está no home office, poxa, é justamente o local de descanso. Não obstante ter mudado todas as situações, nós estamos pedindo para que essas pessoas mantenham performance no lugar onde elas teriam que descansar, onde elas estariam com a família. É um gasto de energia a mais, né? É uma coisa que elas precisam sair dessa zona de conforto. Então, de que forma a gente pode fazer com que essas pessoas se sintam estimuladas, elas estejam dispostas a gastar mais energia, além do trabalho tradicional, porque o trabalho precisa ser feito, mas além desse trabalho tradicional que elas precisam executar, de que forma que eu vou fazer com que elas façam isso com excelência e ainda aumentando a performance? Eu ainda coloquei aqui para a gente manter, mas o ideal, enquanto empresário, no momento de crise, é que você aumente a performance para você ter força suficiente para passar por cima dos obstáculos, dos desafios, né? Isso serve não só para o momento de pandemia, mas você vai perceber o quanto que isso fica emergente, quanto que isso é evidente, especialmente nesse momento. Mas você pode usar fora. E se você conseguir implantar isso agora na sua empresa, poxa, quando você estiver na bonança, né, quando tiver tudo mais calmo, você vai ver que a equipe já vai estar acostumada com aquele ritmo, já vai estar numa outra vibe, com uma outra energia, tá bom? Gente, a primeira coisa ajude seus colaboradores a entenderem o propósito deles, o trabalho deles. Sabe, quando você vai trabalhar em algum lugar, não sei se você é empregado ou empregador, né, ou empresário, mas a pessoa que ela vai trabalhar em algum lugar, ela não, se ela fizer aquilo só por dinheiro, especialmente quem tá empregado, tá uma coisa mais estável, só o dinheiro ele não é um estímulo suficientemente bom para manter as pessoas em determinado lugar ou determinada performance. Não é. Eu já fiz muito treinamento de equipe de vendas, trabalho com metas em relação a essas equipes, e só o dinheiro é como se fosse um voo de galinha. A pessoa ela se estimula, mas depois ela volta para a performance anterior. Aí você dá mais dinheiro, ela se estimula de novo, mas depois de um tempo ela volta para a performance anterior. Não funciona por muito tempo. As pessoas elas não se estimulam somente pelo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, embora muitas pessoas acreditem ainda que é o fim das coisas, o dinheiro é um meio. O dinheiro é um símbolo de valor com o qual você vai lá e compra aquilo que de fato você quer.
Então, poxa, eu quero andar mais bem vestida, eu quero me sentir bonita, me sentir, né, ter status e tudo mais. Eu uso o dinheiro para assegurar que eu compre aquilo. Poxa, eu quero ter um lugar legal para morar, então eu vou lá e uso o dinheiro para isso. O dinheiro é um meio para conquistar aquilo que é o meu fim, né? Poxa, mais do que isso, o que de fato motiva as pessoas não são as questões materiais, mas o que está associado àquela questão material, o emocional por trás daquilo. Poxa, por que eu quero ter uma casa massa? Porque eu quero ter momentos maravilhosos com a minha família. Eu quero ter descanso, eu quero curtir com a minha família. Poxa, por que eu quero ter tanto dinheiro? Por que eu quero viajar? Porque eu quero descansar, eu quero curtir, quero conhecer lugares que eu ainda não conheci. Por que eu quero ter roupas legais? Porque eu quero ter status, eu quero ser respeitada por isso. Então, o componente emocional por trás de toda e qualquer motivação, ele é muito mais importante do que o dinheiro em si, do que as questões materiais em si, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Porque é importante que você explique para o seu colaborador o porquê que ele faz o que ele faz, né? Eu vou trazer alguns casos para vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, uma vendedora de uma loja de lingeries. Ela vende lingerie. Se você pegar, ela é uma vendedora de loja de lingeries, ela vende lingeries. Esse é o propósito dela, tá ali? Ela tá ali para vender lingeries? Não é isso que ela tá fazendo ali. Se você conseguir explicar para ela que o que ela na verdade está vendendo é felicidade em casamentos, é salvação de casamentos, que ela tá vendendo alegria, prazer, autoestima, aquilo ali traz muito mais significado para aquilo que ela está fazendo e ela se sente muito mais relevante e importante do que simplesmente ela tá ali para fazer o que você está mandando que ela faça. Ou porque ela tá ali porque ela precisa de um dinheiro. Não. Ela tá ali para fazer coisas muito maiores do que ela. Esse é o propósito dela tá ali. Ela tá ali para ajudar pessoas, para servir pessoas a mulheres a encontrar autoestima, para se sentirem muito melhores, para crescerem. E aqueles impactos o impacto emocional que ela cria ao vender uma lingerie para uma mulher que aumenta a autoestima, ela traz muito mais felicidade, ela pode inclusive salvar vidas. Nossa, Camila, que exagero. Exagero? Exagero? Pega os casos de mulheres que chegam para comprar lingerie e falam assim, olha, meu casamento tá ficando muito ruim. E se você é casado, você sabe que o sexo é uma coisa extremamente importante em um casamento. E aí ela fala assim, poxa, meu casamento tá ruim e eu tô sentindo que essa é uma parte que tá faltando. Aí a mulher vira, a vendedora vira e fala assim, não, a gente vai ajudar. Eu vou te ajudar a você ser feliz, a você construir o seu relacionamento de volta. O sexo faz parte, é um momento de prazer para a construção de uma família. E se você tem se aquela vendedora, ela tem a família como um componente, um valor muito importante, para ela aquilo vai fazer muito sentido. E todos os dias ela vai fazer aquilo dando o melhor dela, porque ela sabe que está ali salvando família, salvando casamentos. Entende? Está salvando relacionamentos, está salvando a autoestima de pessoas. Então, toda vez que você quiser manter performance de uma pessoa dentro do seu trabalho, o trabalho dela, ela não é só uma pecinha de uma engrenagem. Ela é parte de um todo muito maior do que ela mesma. E aquela importância daquele todo começa a ser a importância dela dentro da empresa. Eu estou aqui para construir algo maior do que eu. E eu amo esse case, já contei 1 milhão de vezes, não me canso de falar e eu acho que edifica, que acrescenta para vocês. É quando o Steve Jobs chamou o John Sculley, que era CEO da Pepsi. Tá? O CEO da Pepsi, ele não precisava mais de dinheiro, ele não precisava mais de status, ele não precisava de mais nada, o cara já tinha tudo. E ele virou e falou assim, ligou pro John, você quer continuar passando a sua vida vendendo água com açúcar? Ou você quer vir comigo mudar o mundo? Você entende que o propósito de mudar o mundo, ele colocou aqui em cima, e vender água com açúcar estava aqui? O John, ele não precisava de mais dinheiro, ele não precisava de mais nada aqui. Não foi o dinheiro, a proposta, a visão instigante do trabalho, daquilo que ele ia fazer. Ele ia mudar o mundo. Era muito mais importante e relevante para ele aquilo. Tá? Nós precisamos aprender com esses caras e é perfeitamente aplicável nos pequenos, médios, grandes negócios. Porque as pessoas, elas têm esse anseio de se tornar pertencentes e relevantes. Isso é uma coisa própria do ser humano. Então, se você quiser manter performance da sua equipe no home office, mostre para elas a relevância delas. E mais do que isso, inclusive eu recomendo a você algumas dinâmicas em que você faça essas perguntas para as pessoas. Pergunte para elas o que é que você acha, quais os impactos que você acha que o seu trabalho causa dentro dessa empresa. Pergunte para elas em reuniões, em dinâmicas e tudo mais, e elas mesmas vão evocando dentro delas. E fala assim, outra pergunta que é muito boa. E o que você acha que poderia acontecer se a sua parte não fosse feita?
ou se ela fosse feita de forma medíocre? O que é que você acha que podia acontecer? E deixa ela responder. Puxa, eu acho que o cliente não ia ser bem atendido. E o que você acha que ia acontecer quando o cliente não fosse bem atendido? Poxa, ele ia ficar insatisfeito, ele ia embora, ele ia reclamar na internet. O que você acha que ia acontecer quando ele fizesse tudo isso? Poxa, mais pessoas deixariam de vir, a empresa ia falir, eu não teria mais trabalho, eu não poderia mais servir minha família, eu entraria em uma situação muito ruim. Poxa, e é isso que você quer? É isso que você quer? É uma coisa muito interessante quando você começa a fazer perguntas para as pessoas, porque as respostas muitas vezes parecem, né, aquele papo assim, etéreo, espiritual, mas não é não. As respostas estão lá dentro, porque nós temos consciência das coisas. Só precisa vir para fora, a pessoa só precisa trazer a consciência, aquilo que já está dentro dela, tá? Então a primeira coisa é, faça com que seus colaboradores encontrem o propósito do trabalho deles. Gente, segunda coisa é, seja você um líder de performance. Eu também não me canso de repetir isso. Você é o espelho das pessoas que você lidera. Você é o espelho. Se você está desanimado, se você está para baixo, se sua performance está ruim, isso vai refletir nos seus colaboradores, porque você é espelho e você é referência. Então, de fato, você é a pessoa que precisa o tempo todo ter uma automotivação e uma autoliderança. Aqueles dias em que você não quer fazer as coisas, mas você faz. Porque é como é que você vai pedir para as pessoas que elas gastem mais energia que o necessário se nem você está fazendo isso? Como é que você vai pedir, exigir de pessoas performance que você não está disposto ou você não consegue fazer? Sabe? É injusto que você exija dos outros aquilo que nem você consegue dar, tá bom? É um desafio, com certeza, mas é por isso que o bônus relativo à liderança ele é muito superior daqueles que são liderados. Quando você se propõe a ser um líder, a ser um empresário, você vai ter os bônus, os ganhos relacionados à extrema performance que você tem. E é por isso que você vai à frente, é por isso que você tem destaque. Porque você consegue fazer coisas que outras pessoas sozinhas não conseguem. A liderança de várias pessoas não é para qualquer um. É uma habilidade que pode ser desenvolvida? Com certeza. Mas é necessário que se pague o preço. Então, se você está com uma energia alta, isso contamina as pessoas. E elas vão ficando com uma energia alta e elas retribuem isso para você, porque elas também começam a se empolgar, né? É muito legal você criar essa cultura na sua empresa. Muito legal mesmo. Então, seja a primeira pessoa, poxa, galera, ó, tô desanimado hoje, mas não tô nem aí. A gente vai fazer do mesmo jeito, entendeu? Porque eu acredito que é possível e é possível. E você vai na frente, aí as pessoas viram, poxa, ele tá falando tanto, vamos também. E você começa a criar essa energia. E a energia volta para você e vira um ciclo virtuoso. Tá joia? Seja esse líder que traz essa energia para as pessoas. Plante essa energia, transborde essa energia. Ela é capaz de ser produzida. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês em relação a isso. Porque muitas vezes os nossos sentimentos não acompanham aquilo que a gente quer fazer. Pô, tô cansado pra caramba, tô chateado, entendeu? Eu já tive vários desafios aqui. Meus sentimentos estão muito para baixo. E a gente sabe que isso acontece todos os dias, né? Empresas não são feitas de coisa, gente. Empresas são feitas de pessoas. Não tem como você separar o seu eu da empresa. A sua empresa vai ser um conjunto de pessoas trabalhando para um propósito comum. Aí as ferramentas, os instrumentos servem a essas pessoas, a estratégia dessas pessoas. Nesses dias, eu vou falar para você, a comunicação verbal e não verbal, elas vão determinar pensamentos e sentimentos. Embora eu não esteja me sentindo bem, eu não tô disposta, eu tô cansada, eu não quero, hoje eu tô de saco cheio, embora eu possa estar com todos esses sentimentos, se você começar a comunicar coisas que você quer sentir, por exemplo, de alegria, de vitória, de sucesso, de energia, e você começar a comunicar verbal, significam suas palavras ditas e escritas, e a comunicação não verbal, que é o seu tom de voz, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, inevitavelmente, isso é PNL, Programação Neurolinguística. Se você não acredita, eu te desafio a botar em prática e você experimentar isso. Se não der certo, aí você pode falar, Camila, isso não existe. Mas, se você botar em prática, você vai concordar, você vai experimentar que isso acontece sim. Tá bom? Quando você começar a colocar toda essa comunicação verbal e não verbal em prática, você vai entender que os seus pensamentos e sentimentos vão ser obrigados a acompanhar a sua comunicação. É assim que o cérebro funciona. Então é uma decisão consciente de, apesar da forma como eu me sinto, eu começo a comunicar aquilo que eu quero sentir e inevitavelmente os seus sentimentos vão acompanhar.
Eles começam a acompanhar. E a partir do momento que você se sente com mais energia, com mais vontade de fazer, mais alegria, mais disposição, a sua ação vai ser correspondente a esses sentimentos. E, gente, o resultado das suas ações, o resultado dos seus sentimentos vão ser suas ações, e essas ações vão produzir os resultados que você quer. Agora, pessoas desanimadas, pessoas abatidas, pessoas tristes, essas pessoas vão ter os resultados de pessoas abatidas, desanimadas e tristes, que é derrota. É derrota, né? Então, que se fala, né? Eu procuro não ser tão clichê, mas é um fato, né? Então, o poder dos seus resultados, de fato, está nas suas mãos. Basta você começar a comunicar aquilo que você quer ter de resultado. Ó, o Giovanni. Oi, Giovanni. Tenho o hábito de perguntar para cada um da minha equipe em que posso melhorar. Sensacional, pegar feedback. Com isso, forço eles a se expor, tenho ótimos retornos e uso a PNL para calibrar coisas que estão nas entrelinhas. Caramba, sensacional. Ou seja, você está entrando aí numa coisa que eu vou falar sobre os acompanhamentos e reuniões. Sabe? Você está em contato com a sua equipe, porque gestão de equipes é gestão de pessoas, né? E para falar com pessoas, você precisa ter essas habilidades. E é muito lindo isso de você começar a pegar feedback. Isso demonstra uma tremenda humildade, né? E uma tremenda vulnerabilidade dos líderes, porque muita gente tem o líder como uma pessoa que não pode errar. Ah, meu amigo, então vai para Marte. Lá deve ter algum marciano que não erra nunca, que é perfeito, porque enquanto você está na Terra, está lidando com o humano, a gente erra, né? Então essa vulnerabilidade, falar assim, olha, eu sei que eu posso melhorar, eu não sou perfeito, eu gostaria do feedback de vocês que convivem aqui comigo. E as pessoas dão, e quando você faz isso, você abre um canal de comunicação que as pessoas dão feedback em ver aqueles seus pontos cegos que você não consegue. E olha que bacana, né? A sua própria equipe faz a sua performance aumentar, você cresce como pessoa e pode ajudar cada vez mais eles e os seus clientes, e a performance da sua empresa melhora, tá? Gente, esse é o outro ponto. Você precisa de parâmetros de performance. Você precisa de coisas que você pode mensurar, tá? Você precisa avaliar. Porque é o seguinte, porque meu funcionário começou a trabalhar menos, mas menos quanto? É porque começaram a produzir menos quanto? Produzir menos quanto? Quanto? Sabe? A gente tem que tirar essas coisas. Gestão, ela tem que ser cada vez mais profissional, que não é o que você acha. Gestão se trata de dados mensuráveis. A profissionalização é isso. Se você acha que os dados não são importantes, bom, hoje quando você pega grandes empresas, Google é uma empresa que coleta dados. O tempo todo a internet está coletando dados, né? Tá vendo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque os dados são extremamente relevantes, porque a partir do momento que você tem os dados da sua empresa, você tem domínio sobre ela. Aquilo que você não consegue medir, você não tem domínio. Como que eu sei que eu domino determinada coisa? Eu domino a marcenaria. Meu amigo, você pode botar o que você quiser na minha frente, que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei dimensionar tamanho, espessura, forma, métodos de produção. Eu sei fazer isso, eu tenho domínio sobre aquilo. Agora, se na minha empresa eu não sei quanto está faturando, quanto está sendo a produtividade dos meus colaboradores, eu não sei qual é o meu ticket médio, eu não sei qual é a performance deles, você não domina a sua empresa. Ela que te domina, ela vai acontecer do jeito que ela quiser, que seus colaboradores quiserem. Então é necessário que você trace parâmetros de performance. Parâmetros de performance. Você tem colaboradores lá. A parte do marketing. Marketing, eu quero que você produza tantos, né, marketing digital, tantos posts. A meta de engajamento é esse. Eu quero que você crie ações desse jeito em determinado período. Então, o que você quer que seja feito, até qual data, o que é que você quer alcançar. Você tem agora um parâmetro para analisar a performance dessas pessoas, porque você não vai estar todos os dias com elas, mas você coloca ali um parâmetro com eles. E o que eu acho muito legal, e isso é uma questão pessoal, você pode fazer de forma diferente, mas que eu faço, e eu vou te explicar o porquê, é o seguinte, eu converso com os meus colaboradores e pergunto sempre para eles, o que você acha que é possível a gente alcançar? A pessoa, ela fala, olha, diante de tudo isso, eu acho que dá pra gente fazer até aqui. Se eu conhecendo o trabalho, eu acho muito pouco, eu falo, mas eu acho que a gente consegue alcançar até aqui por causa disso, né? E a gente começa a debater sobre isso. É uma negociação, é a sua habilidade de negociar com pessoas. Fechando um acordo de meta, entenda que quando o próprio colaborador traz para você o que é possível de ser feito, ele assume um compromisso que partiu dele, do que é possível ser feito.
E o nível de compromisso dele deve ser maior. Porque se ele não bater aquela meta, ou se ele não fizer aquilo que precisa ser feito, ou que ele falou que era possível ser feito, bem, não foi você que disse? Não fui eu que disse pra você, partiu de você aquilo que devia ser dito. Então pega esse código, pega essa sacada, esse insight aí, porque pode fazer muita diferença na performance da sua empresa. Perguntar pra eles o que é que você acha que a gente pode fazer pra melhorar, até onde a gente pode ir, tá? Gente, quando você faz isso, você cria um mastermind na sua empresa, uma mente mestra, em que as ideias param de partir de você e começam a partir de várias pessoas que são especialistas naquilo que elas fazem, tá? E aí você começa a perceber coisas que você não percebia antes, você consegue ver e vir ideias que você sozinho jamais teria. E as pessoas, elas começam a se sentir cada vez mais relevantes e se tornam responsáveis, corresponsáveis com você pelo sucesso daquele projeto. Porque elas são, de fato, corresponsáveis, partiu delas aquelas ideias. Existe um gatilho interno no ser humano que se chama coerência. Nós procuramos ser coerentes. Se eu falo que uma coisa é possível, eu vou agir de acordo para tornar aquilo possível, porque eu falei que é possível. Isso é próprio do ser humano. Então, quando você faz com que as pessoas verbalizem e, mais ainda, escrevam, tá? Elas escrevam aquilo que vai ser feito, meu amigo, você tem algo poderoso nas suas mãos. Então, essa é a segunda coisa para você. Trace parâmetros de performance e metas com a sua equipe. E outra coisa que eu recomendo essas metas seriam muito legais se você fizesse sprints semanais, né? Você trace metas semanais. Poxa, eu tenho reuniões toda segunda, terça e quarta com as minhas empresas. E toda semana eu traço sprints semanais. O que é que a gente precisa fazer até o próximo encontro? Até o próximo encontro, como que a gente vai fazer? Porque você começa a colocar grandes metas anuais ou semestrais em períodos menores. Por exemplo, vamos falar de uma equipe de vendas. Você quer faturar 100 mil esse mês. Então a sua meta é 100 mil. Mas se você falar para uma equipe de 10 vendedores em 100 mil, que daria uma média de 10 mil reais por vendedor, é um desafio. É um desafio. Precisamos bater meta de 100 mil. É um desafio. Mas se você fala assim para eles, olha, se você tem 10 vendedores, você fala assim, olha, a sua meta semanal, cada semana, considerando que tem 4 semanas, por exemplo, sua meta é de R$ 2.500. R$ 2.500 compreende você vender 5 produtos desses que valem R$ 500 cada um. Então, a sua meta é, essa semana, você vender 5 desse produto. 5 desse produto. Ele vai focar toda a energia, ao invés de você ter uma super meta, você cria metas menorzinhas que são mais tangíveis e mais fáceis. Quando você vê uma meta grande, ela é grande mesmo, ela é desse tamanhozão. E o ser humano, muitas vezes, isso acontece internamente. Muita gente não tem consciência disso. Às vezes vê uma meta grande, a pessoa se vê desse tamanhozinho. 100 mil e a pessoa tá aqui, puxa, eu tenho que vender 100 mil. Agora você vira pra ele e fala assim, não, você tem que vender 5 produtos de R$ 500. A meta começa a ficar desse tamanho e ele começa a se tornar possível de ser alcançado. Então, pegue essas metas e coloque em metas menorzinhas, em sprints semanais. E coloca, na próxima semana a gente conversa de novo para ver como é que está sendo o acompanhamento dessa meta. Até porque imagine você colocar ao longo de 30 dias uma meta de 100 mil reais, só que você só vai ver lá no final do mês que, puxa, de 100 mil vendeu 75 mil. Meu amigo, já foi o mês, você já não bateu. Agora, se você quebra isso em pequenos períodos, você vai ver que às vezes na primeira semana você não vendeu 2.500, você está vendendo ali 2.000. Puxa, esses 500 teriam que ir para a próxima semana. O que é que eu e você podemos fazer, podemos melhorar para assegurar que essa meta então seja batida, seja compensada nessa segunda semana? Você começa a conseguir controles, criar ações no meio do caminho para corrigir os erros. Agora, se você for medir só no final do período, já era, já foi, já passou, já não há mais o que vai ser feito. Agora é só daqui para frente. Tá bom? Então, quando você corta isso em períodos menores, fica muito mais fácil para você. Outra coisa, gente, acompanhe atividades por meio de uma ferramenta. Eu gosto muito do Trello. O Trello tem a aplicação gratuita dele, uma versão gratuita, e é super tranquilo. Você consegue colocar todas as atividades. Se você não conhece, Trello é com 2 L's, tá? É uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Então você cria listas de atividades, coloca os responsáveis, as datas para serem feitas e tá ali, tá? E aí todo dia você pode abrir lá o Trello, analisar por pessoa, analisar suas próprias atividades, o que é que eu preciso fazer hoje, você pode estabelecer prioridades e tudo mais. Um acompanhamento. Por quê? Porque não é assim, toma aí galera, se vira, tchau, fui, vou trabalhar, fui embora. Não.
O seu trabalho é justamente gerenciar esses projetos, gerenciar essas pessoas. Um líder, ele faz gestão das pessoas. Agora, se você é um líder que ainda está operacionalizando tudo, tem um problema, tá? A ideia é que você não faça isso, mas isso a gente vai deixar para outro dia. Mas, por hora, coloque ali no Trello essas atividades para que as pessoas elas possam fazer, você possa fazer o acompanhamento do que está sendo feito e que não está sendo feito. E aí ele tem lá quando alguma atividade está atrasada. E antes que chegue na próxima reunião, né? Antes que chegue na próxima reunião, você pode falar com a pessoa: poxa, eu estou vendo que isso aqui está atrasado, você está precisando de alguma ajuda? E aí você consegue fazer esse acompanhamento, tá bom? Gente, não deixe de fazer um acompanhamento da sua equipe, não deixe de estar presente. A gente tende a dar mais importância naquilo que a gente está focado para fazer, aquilo que nós estamos focados. Então, diante de um home office em que existem muitas distrações, muitas possibilidades de distrações, né, num contexto que a casa de muitas pessoas não estava preparada para ter um escritório ali, tem crianças dentro de casa, tem outras atividades, tem uma pia de louça suja, tem comida pra caramba, tem cama em casa, já tem essas distrações em que a pessoa ela tá tendo que se livrar de todas essas distrações e se livrar da própria zona de conforto, porque dá preguiça na gente. O ser humano é inerentemente preguiçoso, por isso que vive na zona de conforto, tá? Diante disso tudo, coloque o trabalho no período destinado a ele, claro, mas coloque ele em foco em evidência, tá? Converse com seus colaboradores. Várias empresas devem ter grupos de WhatsApp ou no Telegram. Sempre manda uma mensagem ali pra galera, perguntando se tá tudo bem. Conversando com eles como você conversa com uma pessoa normal, tá? Não é só sobre trabalho, vocês podem conversar sobre coisas divertidas, vocês podem conversar sobre novidades, você pode lançar desafios no grupo, você pode criar uma situação em que eles fiquem envolvidos com aquilo. E eles coloquem aquilo em foco, em evidência. E as distrações começam a perder o sentido porque ele está focado naquilo de fato. Então faça isso, mantenha a sua empresa em foco para o seu colaborador, tá bom? Essa é a outra dica. Por último, pessoal, faça ações como se você estivesse presencialmente com eles. Se você não tinha essa cultura na sua empresa, por favor, implante. Não me lembro quem foi o autor dessa frase. Ela é em inglês, eu vou traduzir para vocês, vai ficar meio estranha, porque é quase uma transliteração, né? É assim... a cultura, ela comeu a estratégia no café da manhã, tá? Quando a gente fala que comeu no café da manhã, é porque ela engoliu, ela fez de gato e sapato, ela suplantou, ela acabou. A cultura de uma empresa, ela acaba com a estratégia. Você pode ter uma super estratégia, você pode ter uma super forma de fazer as coisas, mas se a cultura da sua empresa for uma zona, for uma cultura de desorganização, for uma cultura que as pessoas só trabalham por obrigação, elas não querem estar ali. Se você tiver criado essa cultura, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Não vai adiantar. A cultura vai engolir sua estratégia. E por que eu tô falando isso? Porque o trabalho é um local, muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, com a família ou fazendo qualquer outra coisa. Então, que seja um lugar que elas gostem de estar lá, que elas gostem de produzir, que elas se sintam relevantes, que aquele lugar seja um lugar de crescimento, que traga, que elas possam colocar ali em prática os dons e talentos e elas possam crescer ali e elas possam levar o sustento para casa delas, honrar a família delas, fazer o que elas sonham também fora do trabalho, etc. Tá bom? E como que você cria um ambiente, uma cultura disso? Né? Uma cultura dessa forma. Que tipo de cultura você gostaria de criar na sua empresa? É uma cultura de inovação? Então, crie formas que as pessoas possam inovar o tempo todo. É uma cultura de uma sinergia. É muito importante que todo mundo trabalhe junto, como um time consistente. Crie situações para você gerar consistência e intimidade entre as pessoas. Faça isso. Eu peguei aqui alguns cases que eu achei bem interessantes, bem legais, de algumas empresas. Uma delas, ela fez, olha que simples, é perfeitamente executável. É o Dia do Elogio. Eles criaram um canal lá que todos os colaboradores, eles deixaram à disposição, poderiam elogiar um dos outros colaboradores publicamente por alguma coisa legal que eles tivessem feito, tá? E aí, nas reuniões semanais deles, eles faziam esse elogio. Então, imagina, tem lá, sei lá, 15, 20 pessoas na sua empresa, ou menos, não importa. Aí, de repente, vira e fala assim, ô fulana, a Carla tá aqui, Carla,
Olha, disseram aqui que essa semana o que você fez por aquele cliente salvou a vida de alguns outros colaboradores. Então a gente quer aqui todo mundo junto dizer que você é a cara, que você arrasou, que a gente está super feliz e a gente quer aprender com você também, porque o que você fez foi sensacional. Meu amigo, a Carla vai ficar muito feliz. Quem falou vai ficar muito feliz. Todo mundo vai ficar feliz com a Carla. Todo mundo vai querer também ser melhor como a Carla foi. Entendeu? E você cria essa cultura de uma alta energia. Uma alta energia. E quem faz o elogio, gente, tem muito mais alegria em dar do que receber, sabe? É muito bom. É muito bom. Você cria essa cultura de integração, de elogiar, de botar as pessoas pra cima, de motivar. Você constrói isso. Tá joia? Essa é uma ação que eu achei super legal. Outra ação é happy hour. Eu não sei se no seu trabalho você fazia happy hour. Happy hour é um momento de integração entre as pessoas fora do ambiente de trabalho, né? Tinha uma das minhas empresas antigamente que a gente fazia no trabalho mesmo, que a gente levava as coisas lá pra dentro. Todo mês eu gostava de fazer festas temáticas. Então eu fiz festa de tudo quanto é jeito. Fiz festa de rock and roll. Falei, esse mês é do rock and roll. Todo mundo vem fantasiar de rock and roll e a gente vai fazer... Eu sou supervisora de call center, infelizmente a cultura é que eles estão no trabalho só por estar. Eu posso mudar essa cultura na minha equipe? Com certeza, Carlinha. Bota algumas dessas dicas aqui em prática, tá? E vai, assim, tudo é um plantio, né? Mas na medida em que eles forem percebendo as mudanças, eles forem percebendo essas mudanças e os resultados, você vai ver que vai ter cada vez mais aderência dessas pessoas, tá bom? Agora, tem uma coisa que um dia eu ainda vou falar com vocês, é que nem sempre a gente tem selecionado as pessoas certas. Ou as pessoas certas não estão no lugar certo, tá bom? Mas as pessoas que forem certas e estiverem no lugar certo, você pode ter certeza que elas vão aderir. Então, é um trabalho de estabelecimento de cultura mesmo, tá joia? Mas enfim, pessoal, eu fazia essas ações, tá? Enfim, o dia do rock and roll, o dia disso, o dia daquilo. Aí tinha uma moça lá que ia ter um bebê, vamos fazer um chá de fraldas. Aí a gente fazia, colocava bolo, todo mundo levava presente e virava aquela farra. E porque era isso, a gente queria construir amizade, a gente queria que fosse um lugar bom, queria que fosse um lugar feliz pra galera. Como que a gente faz isso no home office? Um dia do mês, da semana, não importa, você vai lá, pode ser inclusive até no horário de trabalho, tá bom? Todo mundo lá no seu Google Meet, no seu Zoom, na sua plataforma de comunicação interna. Galera, todo mundo parou agora, a gente vai relaxar aqui e contar as novidades. Só isso, só isso. Você pode mandar para casa deles coisas gostosas, sabe, como uma forma de surpresa. Você pode fazer várias ações, mas nada mais é do que um encontro para vocês relaxarem e conversar. E também não deixe de celebrar os aniversariantes, os aniversários. Faça um bolinho, mande para o aniversariante um bolinho para ele. Tantas empresas estão fazendo isso agora. Inclusive tem uma que eu não tá me pagando nada, mas eu gosto tanto dela, eu gosto tanto das coisas dela que eu recomendo, que é a Belos Caramelli. Gente, um kitzinho lá, lindo, fofo, você manda para casa da pessoa e vai comemorar. Imagina a empresa fazendo isso. Como é que você não consegue alcançar a gratidão das pessoas por você ter esse cuidado com elas? Gestão de pessoa é cuidar de pessoas e as pessoas vão cuidar de você. É só isso, é simples assim. Claro que não é uma coisa só na amizade, a gente está falando de uma questão profissional e de resultados, mas é isso, é cuidar de pessoas e juntos nós construímos algo maior e melhor do que a gente mesmo, tá? Que a gente possa transbordar todos os nossos dons, talentos, tudo aquilo que a gente pode fazer para servir as pessoas. Nada mais é do que isso. Vocês vão ver toda vez eu falando sobre isso. Não é à toa que, enfim, já tive várias construções de empresas, porque eu sempre tive isso. Nós não somos robôs, nós não somos objetos, nós não somos pecinhas de uma máquina. Nós somos seres humanos e devemos ser tratados como tais, como seres humanos. Então, por isso que é tão importante eu e você entendermos de pessoas. Tá, joia? Pessoal, essas são as dicas pra gente falar sobre como manter ou até aumentar a performance no home office. Aproveita essas dicas, bota em prática, viu, Carlinha? E os demais, depois me conta os resultados aí. Tá, joia? Agradeço a audiência de vocês. Todo dia, de segunda a sexta, às 13h05, tô aqui pra gente falar sobre gestão de negócios. Pessoal, grande beijo e até amanhã.